ela e só você colocar agora no modo de apresentação. Ela ainda não está no modo de apresentação. O Alexandre já está no grupo? Já está na sala? Alexandre diz, bom dia, Alexandre. Está aqui o Alexandre. Está conseguindo falar? Seu microfone está ok, Alexandre? Testa ele aí com a gente, Alexandre Queiroz. Alô? Alexandre. Alô, alô. Tá me ouvindo, Alexandre? Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Então, tá ok. Microfone ok, Alexandre está aqui. Rafael já conversou comigo. Então, tá certo. Então, é o Rafael, Alexandre com Y, Queiroz Lima e Nicole. Confere? Nicole. Isso. Ok. Então, são 10h32. Vocês estão um expert. Em 10h32, nós já estamos com a tela já aqui disponibilizada. Vai melhorando, né? Nós vamos melhorando nas tecnologias aqui. Nicole, então, eu vou fazer o seguinte. Como é que vai começar? Primeiro é o Alexandre? Isso. Tá na ordem que o nome já é Alexandre, eu e o Rafael. Ah, tá. Então, deixa eu só colocar aqui minha ordem que está diferente. Então, Alexandre é o primeiro, Nicole é a segunda e o Rafael o terceiro. Ok. Então, pessoal, bom dia. Deixa eu ver quantos estamos aqui. Estamos em 9, 10. Estão entrando aí. Quem está entrando, bom dia. Nós já vamos começar a nossa apresentação aqui dos nossos colegas, então. Ok? Nicole, Alexandre, né? Vou fechar meu microfone para não ter microfonia. Mas, ó, eu estou aqui. Eu faço sempre assim com o dedo para vocês. Porque às vezes eu estou anotando na minha lousa e até eu pegar mouse para ir lá e habilitar o meu microfone, né? Eu faço assim, ó, que é mais rápido. Certo? Tá aparecendo a câmerazinha aqui embaixo do Microsoft? Não, tá só a apresentação mesmo. Só tá a apresentação, velocidade de corrosão, o fundo. O slide, basicamente. Exatamente, só isso. Tá. Eu fiquei com medo de atrapalhar as imagens do slide. Não, tá ok. Tá? Pessoal, então, bom dia, Alexandre, Azaf, Carlos Eduarda tá aí, Gilbert tá aí, Janine, Kelvin, Luan, Rafael, Vitor. Tá faltando os alunos que apresentaram aí. Quem tá faltando? Faltando alguns aí, né? De ontem, tá. Não estão. Mas vamos lá, vamos começar então. Eu vou fechar aqui então o meu microfone, ok? Bom dia, Janine. Bom dia. Tudo bem, Alexandre? Podemos começar? Tranquilo? Podemos. Então tá ok. Então, fechando o microfone e dando início. Boa apresentação para vocês. Valeu, professora. Bom dia, pessoal, também com vocês. Então, nosso trabalho ficou com um tema chamado velocidade de corrosão. Primeiramente, o que é velocidade de corrosão? É a velocidade com que o material, no caso que nós estamos estudando, que é o aço e o metal, ele vai se corroer. Em básico, é isso mais fácil de explicar, mais fácil para dizer. Aí, a velocidade de corrosão, ela tem duas classificações. Ela pode ser velocidade média ou velocidade instantânea. A velocidade média, eu coloquei no slide a definição dela. A velocidade média de corrosão pode ser obtida pela medida da diferença de peso apresentada pelo material metálico ou pela determinação da concentração de íons metálicos em solução durante intervalo de tempo de exposição no meio corrosivo. O que isso quer dizer para nós? Vamos supor que eu tenho uma barra de metal. Eu vou colocá-la em um recipiente ácido e, periodicamente, eu vou retirando e pesando ela. Aí, vou vendo o peso que ela tem nesses intervalos. Ou seja, o peso que vai diminuindo é a minha velocidade de corrosão nesse período de tempo. Você pode passar, por favor, Nicole? Aqui eu tenho um exemplo muito fácil de falar sobre velocidade média. O que seria? Aqui tem um gráfico onde tem a perda da massa e o tempo. Vendo as curvaturas, vamos começar pela curva A. Só um instante. Aqui, ó. A velocidade de corrosão na curva A, ela é periodicamente, como eu posso dizer, ela não sofre variação. Ela não encontra nenhuma dificuldade, o material, o recebimento corrosivo, não encontra nenhuma dificuldade para o metal, para correr o metal. Já na curva B,
vocês podem perceber que há um espaço de tempo para começar a corroer. Esse espaço de tempo significa que no metal ele possuía algumas películas protetivas que o protegiam contra a corrosão. Sendo assim, demorou um tempo a mais para corroer essa barreira, para aí sim começar a corrosão do próprio metal. Na curva C, ocorre quando o produto de corrosão é insolúvel e adere à superfície metálica. Agora, já na curva D, a velocidade crescente cresce muito rápido e ocorre quando os produtos de corrosão são solúveis e a área anódica do metal aumenta. Pode passar, por favor? Os fatores que influenciam na velocidade de corrosão. Pode passar para o próximo. Efeito do oxigênio dissolvido. O que acontece? O oxigênio, quando está dissolvido, ele aumenta a corrosão, mas ele dá um impulso maior no começo, só que ele vai decrescendo ao longo do tempo. Isso ocorre por conta da reação anódica. Como eu coloquei no slide, de acordo com a reação de 2H2O mais o oxigênio ele adere o elétron, esses mais 4 elétrons, e formando assim o 4OH. Vou passar para o próximo. Efeito pH. Aqui, ó. O efeito pH, eu coloquei no slide 2 exemplos onde você pode ver esse efeito com mais clareza. Lembrando, o pH ele só vai influenciar na reação se ele for um pH de 4 para baixo. Quando é um pH de 4 até 10, ele não interfere em nada. Somente o oxigênio interfere quando é nessa situação. Aí, voltando. O ácido abaixo de carbono, ele possui uma corrosão menor do que o ácido de teor elevado de carbono, em virtude da cementita, que é o ferro 1 carbono. Ferro 3 quer dizer carbono. Por ser uma fase de baixa sobretensão de hidrogênio. Isso significa que fica mais volútil a corroer. Agora, já em tratamentos térmicos, ocasiona a presença e crescimento de partículas de cementita, que tem um efeito considerável na velocidade de corrosão. Pode passar para o próximo, por favor? No gráfico que eu coloquei aqui, é para apresentar aquilo que eu tinha dito antes. Vocês podem reparar que do pH do 14 até o 4, o pH ele quase não interfere em nada na corrosão, porque isso aqui é derivado do oxigênio dissolvido, como eu tinha falado no primeiro exemplo. Agora, a partir do 4 para baixo, o pH ele altera com mais facilidade a velocidade da corrosão. Vamos passar para o próximo, por favor. O efeito da temperatura. Aqui, eu coloquei, de um modo geral, a temperatura aumenta a corrosão. Portanto, ela também pode diminuir. Mas o que isso quer dizer? Ficou um pouco confuso, mas, porém, vou explicar agora mais clareza. Quando a temperatura ela acelera a corrosão, é porque ela tem uma diminuição da polarização e da sobretensão. Ou seja, com isso, ela aumenta a condutividade dos eletrólitos e da velocidade de difusão dos íons. Mas quando a temperatura ela retarda a corrosão, é por conta que ela diminui a solubilidade do oxigênio na água. Pode passar para, por favor. Agora, efeitos de sais dissolvidos. Os sais ele pode acelerar a ação. Como que é acelerar a ação? Ele pode acelerar a velocidade de corrosão através de ação despolarizante e aumento da condutividade. Ou também, ele pode retardar. Ele retardando, ele diminui a solubilidade de oxigênio e da ação inibidora ou passivadora. Ou seja, você depender do sal dissolvido dentro do recipiente ácido, ou ele pode aumentar a velocidade de corrosão, ou ele pode diminuir. Próximo, por favor. Polarização. O que é a polarização? A polarização ela é a variação de potencial de corrosão ao circular uma corrente pelo elétrodo. Antes de falar da polarização em si, acontece o seguinte: todos os metais, quando eles estão dentro de uma reação química com os próprios íons, ele passa uma corrente neles, dá
ele possui um potencial a partir disso. Não, me perdoa. Quando o... Desculpa, gente, vou voltar aqui rapidinho, porque eu me embaralhei um pouco. Polarização. Quando um metal está dentro de uma reação química com os próprios íons, ele tem um potencial. Porém, quando passa uma carga nesse elétron, uma corrente, eles têm um outro potencial. Aí, a diferença entre esses dois potenciais, ele é chamado de sobrepotencial. Porém, quando essa carga ela passa mais uma vez dentro do elétrodo, aí o metal ele sofre uma outra variação, nesse caso chamada de polarização. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, ó. No gráfico fica bem mais nítido o que eu estava dizendo. No cobre, né, no potencial do cobre, vocês podem reparar que no começo ele está em cima e ele vai decaindo, né, vai descendo. E essa curva pode chamar de curva de polarização catódica. Agora, já no potencial do zinco, ele sobe na curva de polarização anódica. E no centro é o potencial de corrosão. Mas essa inversão que os dois estão fazendo é chamado de polarização. Próximo, por favor. Polarização por concentração. A polarização de concentração é causada pela variação da concentração que ocorre entre a área de um eletrólito que está em contato com o eletrodo e o resto da solução. Sendo assim, a polarização, ela é... Vamos supor que está dentro de uma pilha, por exemplo. A pilha é Zn é 2+, e o cobre. Assim, o cobre fornecendo corrente elétrica, segundo o processo reversível, aí quando ocorre o fluido do cátion, ele reduz para o cátodo. Sendo assim, ele passa a ser o cobre metálico que se deposita. E é isso. Pode para o próximo. Eu vou falar agora sobre a polarização por ativação, né? O que ela é? Quando um eletrodo metálico é polarizado, as condições de equilíbrio elas não são mais mantidas. Então, é por isso que acelera, né, a velocidade de corrosão, porque muda a estrutura das coisas. Ela se dá quando uma energia de ativação apreciável precisa ser superada para que a reação ocorra, a transferência de elétron ocorra. Quando um eletrodo metálico é polarizado, está escrito aí, né? Ai, me perdi, calma. Os átomos de metal no retículo, e no caso das reações de dissolução e íons de metais na solução, elas precisam vencer a barreira de energia que existe entre os estados de energia do reagente e do produto. Como ocorre devido à sobrevoltagem dos gases, em torno desses elétrons, temos dois casos mais importantes da polarização por ativação, que é a polarização catódica, quando há liberação de hidrogênio em torno do cátodo, e a polarização anódica, quando há liberação de oxigênio em torno do cátodo. Se a polarização ela for anódica, o potencial do metal for mais nobre, então se criam condições para a remoção dos elétrons produzidos, e essa reação, no sentido da dissolução anódica, com uma densidade positiva, a densidade de corrente. E quando ela for catódica, o metal for menos nobre, tem suprimento de elétrons e no sentido oposto da deposição catódica. Então, a densidade de corrente ela vai ser negativa. Aí, como a gente pode ver no gráfico, a anódica ela vai ser positiva e a catódica ela vai ter corrente negativa. A polarização catódica, ela assume particular importância como um fator de controle dos processos corrosivos.
E em elétrons pouco aerados, o hidrogênio liberado e é dissolvido na área catódica provoca uma sobretensão sobre a voltagem do hidrogênio capaz de reduzir a agressividade do meio. Aí pode considerar por este fato a corrosão do aço na presença de água doce ou salgada totalmente desaerada. E essa sobrevoltagem de hidrogênio, ela foi estudada por Tafel, não sei se é assim que se pronuncia, né? E ele estabeleceu uma equação, eu não coloquei essa equação aqui, porque ela tem uns símbolos muito difíceis que eu não consegui achar. Mas ela estabelece uma relação que dá pela sobrevoltagem do hidrogênio e das constantes que dependem do meio e do metal e da densidade de corrente, que aplicada ela provoca a sobrevoltagem. E a sobretensão depende de vários fatores, entre quais a gente pode citar a natureza do eletrodo e a densidade da corrente, que é o que vai mais ajudar na mudança da sobrevoltagem. E os valores de sobretensão de hidrogênio decrescem com o aumento de temperatura, diminuição da densidade de corrente e aspereza da superfície metálica. A polarização ômica é a sobretensão resultante de uma queda IR, sendo I densidade da corrente, uma célula, né, eletroquímica, e o R é qualquer resistência existente entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Aqui a gente colocou o mesmo gráfico do Alexandre, né, para mostrar como que fica a curva de polarização. Quando ocorre geralmente devido à precipitação de componentes que se tornam insolúveis com a elevação do pH no entorno das áreas catódicas pela diminuição da condutividade. Quando é controlada pelo aumento da resistência de contato das áreas catódicas e anódicas, diz que é controlada ohmicamente. De modo geral, ela tem um misto de todas as reações. Então, há tanto a liberação de oxigênio, tanto a liberação de hidrogênio, né, de O2 e de H2. Aqui é só para mostrar como é a curva catódica, a curva anódica e a ômica, que é a mistura dos dois. O sistema eletroquímico prático contém uma concentração elevada da espécie eletroativa e de um eletrólito suporte para garantir que as polarizações por transporte de massa e por queda ômica sejam pequenas. Entretanto, no caso de polarização ômica, podem ser minimizados, mas nunca eliminados. As expressões que mostram que podem ser... Depende muito da geometria, essas são as equações, onde a gente vai ter corrente elétrica, resistividade. São várias equações para provar isso. Em particular da distância, elas, principalmente entre o eletrodo de trabalho e os centros de referência para a medida dos potenciais. E elas podem ser minimizadas através dos métodos de diminuição das distâncias entre o eletrodo de trabalho e o de referência, aumento da temperatura, que provoca a diminuição da resistividade, o trabalho com concentrações elevadas, que a resistividade ela é menor, e o uso de eletrólitos altamente condutores, que no caso de ácidos e base. A influência da polarização na velocidade de corrosão. Um fator fundamental na intensidade do processo corrosivo e o seu valor pode variar ao longo do experimento, dependendo de vários fatores, né? De dois, no caso, são os mais importantes, que é a diferença de potencial das pilhas e a resistência de contato dos eletrodos das pilhas. Ela vai ser a velocidade de corrosão, o processo de corrosão, ele é dado por uma equação de Faraday, que é a corrente de corrosão
a equivalência eletroquímica e o tempo de observação, onde obtém a massa desgastada. Aí alguns outros fatores que influenciam na velocidade de corrosão, principalmente porque atuam nos fenômenos de polarização e passivação, que vai ser explicado mais na frente, é a aeração do meio corrosivo, que a gente já explicou que isso ajuda bastante para não é absorção, né? Ajuda no processo do hidrogênio e do oxigênio agir. Calma aí. O pH do eletrólito, temperatura e a velocidade de corrosão. Esse gráfico aqui, ele mostra só o efeito do pH na velocidade de corrosão. Ai, pera. Vamos lá. Não, calma, é porque eu passei o slide, eu achei que tinha outro, mas não tem. Ela pode ser alterada, né, por esses fatores. Aí, a aeração, ela não era a aeração que eu queria explicar, era justamente o pH. Cadê? O efeito a velocidade relativa à superfície metálica eletrólito, ela atua no desgaste de 3 formas, né? Para velocidades baixas, há uma ação despolarizante intensa que reduz à medida que a velocidade se aproxima para o aço em contato com a água do mar, e a partir da velocidade as taxas praticamente se estabilizam, voltando a crescer para altas velocidades, quando diante de um movimento turbulento tem uma ação erosiva. Pode falar, Rafael. Beleza. Vou estar apresentando sobre a passivação e sobre o diagrama de Poulbar. A gente pode estar indo para o próximo slide, Nicole? Pulou? Acho que pulou. Isso. Eu coloquei essas imagenzinhas aí que exemplificam muito bem a atividade da passivação em materiais, né? E o que é a passivação? Ela nada mais é do que um processo que a gente tem esses principais pontos em destaque, que a passivação ela tem uma dependência do local e do material. É interessante a gente ter essa leitura, porque quando a gente pensa em reação química, pelo menos na minha cabeça antes, eu pensava muito num potezinho que vai conter um líquido e eu vou colocar um objeto ali, ou então vou colocar um outro líquido e ali vai acontecer. Mas a reação química, ela vai acontecer, ela está acontecendo em contato com o ar, ela está acontecendo quando a gente junta 2 materiais para fazer uma estrutura, então ali está acontecendo uma reação. E a gente tem a exemplificação nessas imagens aí. O primeiro foi de um tubo, onde eu peguei um tubo aí que ele, com o tempo, vai acontecendo a reação nele e vai produzindo essa ferrugem, mas a passivação, justamente quando ocorre a corrosão, começa a acontecer a corrosão, é um material que vai reagir com ela e vai ocasionar o renovo desse material. Não há um desgaste. Como tem o exemplo, a figura de baixo aí, tem o antes e o depois. Justamente é o momento que vai ocorrendo o desgaste do material, mas como ocorre a passivação, tem o tempo onde acontece a passivação ocasiona que o material ele fica basicamente se renove, como se fosse uma renovação. Mas não é nada mais, nada além do que uma reação química que tá acontecendo. E aí tem a questão das condições que deixam o material passivo, né? E aí eu vou estar falando aí da questão
na verdade já foi falado, mas eu vou especificar mais um pouquinho, é a questão do material em si e do ambiente que ele está exposto. Aí a gente tem a questão de ser nobre, né? Um metal que seja nobre. O que quer dizer que ele, quanto mais nobre, quer dizer que ele tem um potencial de ser menos ativo no meio, ou seja, o potencial de corrosão vai ser menos ativo. A chance de acontecer uma corrosão nele é menor. Então, a gente indica que esse metal vai ser um metal nobre. E é justamente o comportamento eletroquímico desse metal. A gente tem aí o material, todo material, mesmo com passivação, ele sofre corrosão. Porém, esses que são mais nobres, eles ocorrem de uma forma mais lenta. Mas quer dizer que ele está livre de corrosão? Tipo assim, eu vou colocar esse material aqui, nunca mais eu vou precisar trocar ele. Não, ocorre, só porque de forma mais lenta. E a gente tem, no caso, o oxigênio, que ele é o eletrólito de materiais como o cromo, níquel, titânio e os aços inoxidáveis, que é a mistura de ferro com cromo, com o próprio níquel, que aí, quando começa a acontecer a corrosão, o oxigênio, se o oxigênio estiver no meio onde está acontecendo a corrosão com o aço inox, vai ser até o próximo slide onde eu vou colocar o exemplo, o oxigênio vai ser o produto, vai ser o meio passivador, vai ser o que vai causar a passivação do metal. Para esses materiais aí. A gente já tem um outro exemplo que para o chumbo seria o ácido sulfúrico e para o ferro o ácido nítrico. E nessa questão do ferro aí, então é muito interessante para vocês verem como que tem uma dependência grande do material e do local, é que esse ferro, eu vou até exemplificar mais certinho para frente como acontece, mas se ele fica mergulhado em ácido nítrico concentrado, é uma coisa. Se ele fica em ácido nítrico diluído, é outra. Então, assim, é uma coisa bem específica e é interessante porque leva... A gente só vai ter mesmo a resposta para o que a gente quer, para um determinado projeto, alguma coisa, através de um experimento. A gente tem que fazer o experimento, senão a gente não vai saber, para pegar certinho todas... tudo que está acontecendo ali, que vem essa questão das condições que vai ser exposto o material. Próximo slide, por favor. Aí tem um exemplo aí da peça do aço inoxidável, né? Tem um aço aí que ele é formado de ferro, mais cromo e carbono, e aí a gente tem a presença do oxigênio no meio. O cromo vai estar reagindo com o oxigênio e formando uma camada protetiva, um óxido, que ele vai estar protegendo da corrosão do meio que ele está exposto. Mas aí, como vocês podem ver, é uma camada. Com o tempo, ela vai se degradando também. Pode se renovar, claro, mas vai se degradando e aí, uma hora ou outra, chega no ferro. Mas é de forma mais lenta. A gente pode estar passando para o próximo. A gente vai continuar falando da peça do ácido inoxidável, que é a questão que tem só essa passivação para o ácido inoxidável? Não, a gente também tem ela por meio do ácido nítrico, né? Que aí eu venho com as especificações aí, que é a questão do ácido estar numa concentração de 20% a 40%, não é o ferro, tá, gente? É o aço. Ferro e aço são coisas diferentes. E aí, a concentração do ácido tem que estar 20%, 40%, o que, se comparado com o ferro, não daria certo, porque estaria diluído. Tem a temperatura de 50 a 70 graus Celsius. A exposição, o material, o aço inoxidável tem que estar mergulhado de 30 a 60 minutos e uma imersão completa. Isso para acontecer de que eu preparar esse aço inoxidável para uma determinada exposição a algo corrosivo e ele ter a passivação, para acontecer o desgaste mais lentamente. Mas aí a gente tem formas de destruir a passividade. Não é interessante, mas são para a gente fazer, né? Mas
para modo experimental, né, a gente tem como ver a destruição da passividade, que são justamente com substâncias redutoras, a polarização catódica, que foi já explicada, os íons de halogênio, que são basicamente o mais exemplificado que eu encontrei foram os íons de cloreto. O cloreto, cloretos, eles são, tipo assim, eles vão destruir essa camada protetiva mais facilmente, principalmente por ser um óxido que vai estar formando ali como camada protetiva. E aí, a questão da formação de pilhas ativa passiva, que é a área anódica, ela é maior, a questão da área catódica estar maior, ser maior, acaba que acontece um desgaste muito grande, muito rápido, e aí a destruição da passividade com a exposição dessa área. Justamente pela deterioração da camada, dessa camada protetiva, que é a passivação. Próximo slide, por favor. Aí também tem a questão da passivação, que tem a teoria das configurações eletrônicas, né, que justamente aí vai falar da atividade do potencial, potencial elétrico, né, dos átomos, e aí a gente tem que a reação entre os átomos, que é na superfície do metal, né, a corrosão lá não começa lá de dentro, mas na superfície do metal, e o eletrólico causa uma mudança na configuração eletrônica. A configuração eletrônica é aquela matéria que a gente viu lá no início das camadas S, D, então a gente está bem definido aí. Eu coloquei até a tabela periódica aí simbolizando as camadas, né, para a gente ter essa lembrança. E acontece principalmente aonde? Nos metais de transição, que são os principais casos, que são os subníveis de incompletos, que é essa área amarelinha aí na imagem que eu coloquei. Então, nessa área dos metais de transição é aonde vai mais facilmente acontecer a questão da passivação. Acontece mais é mais facilitada a questão da passivação. Próximo slide, por favor. E aí, aí a gente tem umas curvas muito bonitinhas, que eu achei muito complicado quanto bonitinhas. A gente tem aí a questão da introdução do potencial de pitch, né? PT, não sei se é PT ou pitch. A professora pode estar aí falando mais certinho depois, mas aí vocês podem ver que é um gráfico que tem aí a questão da corrente embaixo, certo? E no eixo X e no eixo Y a gente tem aí o potencial de corrosão. E aí a gente tem uma exemplificação, ainda mais por ser clássico, quando a gente vai, isso aí é uma coisa meio que padrão, porque quando a gente vai para a prática, isso é um pouquinho diferente. Mas é para demonstrar, basicamente, o que acontece na questão da passivação. A gente tem um potencial elétrico inicial, ela vai atinge, tem a introdução de energia, de corrente no material, e aí a gente alcança a passivação, mas ao longo do aumento do potencial, vai acontecer justamente alcança-se o potencial de pitch depois da passivação. E aí, quando alcança esse potencial de pitch, justamente começa a ocorrer a corrosão do metal. A ativação, ela protege até um certo ponto, e aí, depois disso, acaba-se tendo a corrosão do metal e a passivação acaba sendo perdida. Deixa eu ler aqui, que fala: as curvas demonstram a faixa de potencial em que o metal permanece passivo até a ocorrência da corrosão de pitch. É o que eu estou falando aqui, sendo interessante que esse potencial em que ela ocorra, ou seja, que a corrosão ocorra, que é o potencial de pitch, seja o mais alto possível. Por que ele seja o mais alto possível? Porque se você coloca em condições controladas
e ele consegue estar superando, alcançando uma margem muito alta, quando você for utilizar, for expor ele no que você vai fazer realmente, na prática, digamos, dificilmente vai ser alcançado. E isso é desejado, porque se você faz em condições controladas, que é uma coisa muito difícil de alcançar, e mesmo assim fica-se difícil, como vocês podem ver no terceiro gráfico, a passivação ela exige muito um potencial muito alto para começar a corrosão, para ter o potencial de pitch. Então, é uma coisa assim, que seria desejado para que nós poderíamos utilizar esse material em determinada condição. Próximo slide, por favor. Vamos aos diagramas de Porbach. Próximo slide. Bem, os diagramas de Porbach, os diagramas de potencial elétrico que eles por pH, né? Que é justamente o E por pH. A gente tem o E no eixo Y, o pH no eixo X. Eles indicam a região em que o metal fica imune, passivado ou sofre corrosão em água pura. Seria basicamente, se você pega o diagrama de Porbach de um determinado material, você vai saber ali o que vai estar, tipo assim, para uma determinada, como eu diria, para um determinado ensaio, ele vai ter aquele determinado comportamento. Então, eu tendo essas duas informações, ele exposto ali, o material exposto ali, ele teria ele teria a questão de ficar imune, passivado ou sofrer a corrosão. Justamente também a gente tem que considerar aí que ele está em água pura, certo? Eles são diagramas de termodinâmicos, ou seja, não dão informação sobre a velocidade do processo. Eu até estava comentando com a professora. As partes que eu fiquei não falam da questão de velocidade. Nosso capítulo de velocidade, eu falei, tá, é alguma coisa errada, mas é isso mesmo. Não dão informação sobre a velocidade do processo. Eu trouxe a curiosidade aí do Porbach, que é homenagem ao químico belga Marcel Porbach. E o diagrama de Porbach usa por base a equação de Nernst. Que, no caso, vai mostrar as espécies químicas mais estáveis em determinadas regiões de potencial e de pH. Vocês vão ver aí a equação de Nernst, não tem a questão de velocidade. Vamos lá para o próximo slide. Aí é um diagrama, o diagrama de Porbach do ferro, onde a gente tem os íons de ferro 2+, e ferro 3+, e compostos que são formados com ferro. A gente tem o hidróxido de ferro 3, e também a gente pode ter a presença de óxido, não quer dizer que só tem hidróxido de ferro aí nessa região, e hidróxido de ferro 2. As linhas horizontais, quando a gente pensa em gráfico, a gente tem aí o eixo Y, o eixo X, né? E aí a gente sempre, para fazer uma curva, a gente já estudou em outras matérias, a gente liga o eixo X com o eixo Y, conecta lá, e a gente tem os pontos onde vai formar as curvas. As linhas horizontais, no caso, eles indicam o processo de oxirredução do metal. E aí a gente tem essas meias reações de redução aí do ferro 2+, que com mais 2 elétrons transfere para o ferro. Aí vocês veem aí que tem a energia, o potencial de corrosão, vocês podem ver aí que é menos 0,404 volts. Se você olhar no gráfico, a gente tem lá menos 0,4 e abaixo dele a gente tem essa linha, esse ponto representado pelo menos 0,404 volts. E a gente tem aí na mudança de fase do ferro 3+, para o ferro 2+, somado a um elétron, a gente tem a energia o potencial energia, desculpa,
o potencial de corrosão aí 0,711 volts, que aí vocês podem olhar lá, está perto do 0,8, que é justamente a mudança de fase, de uma fase para outra. Pode ir para o próximo slide, por favor. A gente tem aí a questão da independência do pH. Que é essa independência do pH? Nas linhas horizontais, que a gente tem, que não possuem, vocês podem ver aí muito bem na fórmula do ferro 2+, e do ferro 3+, a gente só tem aí a adição de elétrons. Ou seja, o pH, que é a presença de H+, ou H-, no slide não ficou muito bonitinho, menos e nenhum mais aí, o H+ e o OH-, mas são justamente eles que, não ter a presença deles, quer dizer que a gente tem a independência do pH nesses momentos aí, nessa questão do potencial. E essas regiões, a diferença entre uma região do ferro aí, onde vocês podem ver, do ferro 2+ e do ferro 3+, são regiões onde mostra aonde a espécie química está mais estável, ou seja, até determinado potencial, agora eu não vou saber dizer se é o elétrico ou se é o de corrosão. E aí, o elétrico, no caso, né, professora? Você tem aí, Rafael, tanto na primeira reação, né, quanto na segunda, você está o quê? Somando elétrons, né? Então, você está passando da forma iônica, logicamente, a primeira reação passando para a forma metálica, depois você tem o ferro 3+, mais um elétron, passando também. Ele está, tanto a primeira quanto a segunda, está sofrendo redução. Né? Então, na verdade, aí você tem um potencial padrão de redução, tanto na primeira reação quanto na segunda. Tá? Então, é o potencial padrão de redução, não é o de corrosão. Não é de corrosão. Mas, assim, pode continuar, depois a gente vai voltar e a gente comenta novamente, caso os colegas não tenham compreendido. Mas você entendeu? Você me perguntou qual era o potencial aí, né? Então, na verdade, você tem aqui todos dois uma reação de redução. Sim, de redução. Certo. E aí a gente tem, pode ir para o próximo slide? A gente tem que essa equação aí de Nernst, onde mostra aí outra vez a independência do pH, porque a gente não tem a utilização, né, do cálculo de pH para a gente estar, a presença, na verdade, do pH para a gente estar calculando e achando essas linhas. A gente tem essa presença aí de mais linhas na questão horizontal, não quer dizer que elas vão estar juntas, é porque o que acontece? Cada linha ela é para uma atividade diferente, uma atividade padrão que pode ser considerada. E aí a gente tem, a padrão considerada é 1, mas no próprio estudo fala que não é desejável para aplicações práticas, porque na aplicação prática você não vai ter a atividade padrão. Você costuma ter uma atividade mais baixa. E aí, essas linhas aí estão justamente representando que o quê? Você vai ter uma diferença na formação do diagrama, justamente porque essas linhas podem ficar mais baixas quando você vai para o prático. A próximo slide, por favor. Aí a gente tem a formação dos hidróxidos e óxidos de ferro, né? São as regiões mais à direita dos elementos, do elemento ferro puro. Puro não, porque a gente tem aí a redução dele em ferro 3 e ferro 2. Mas aí, se vocês observarem na equação do ferro 3, com a presença do hidróxido de ferro, que está aí essa equação acima à esquerda, e
à direita você vê a formação dele, vocês podem ver aí a formação na direita do hidróxido de ferro, com a presença, com a liberação aí de 3H+, e na fórmula da esquerda a gente tem a liberação de água, né, que a gente vê aí, tá? Acaba que fica em meio aquoso, né? Na equação de redução do ferro 3, não envolve troca de elétrons, a gente já aí não tem a presença de elétrons. E aí é o interessante que vai dar justamente a divisão da área que está lá presente no diagrama de Porbach. Porque, como não há troca de elétrons para determinar a atividade de equilíbrio, tem-se um pH fixo. Aí, se o pH é fixo, X vai estar fixo. E aí, o potencial, o potencial de redução acaba variando. E aí, quando ele varia, a gente tem essa linha azul. A gente tem as linhas horizontais, que são justamente os potenciais de redução, né, que são fixos, que não tem a influência do pH, só porque quando a gente tem a partir de um determinado pH, a gente já tem a influência sobre a substância, e aí a gente tem esse aumento, na verdade, a gente tem a fixação do pH, né, e a gente tem o aumento do potencial de redução. Aí a gente tem essa linha azul que é formada. E assim a situação ela fica indicada, né, na linha vertical, né, de separação, aonde o ferro 3 é mais estável para a área onde o hidróxido ou o óxido de ferro é mais estável. E aí a gente tem a segunda reação do ferro 2+ em aquoso, né, em contato com a água pura. Lembra que eu falei que esse diagrama de Porbach é baseado na reação em água pura. E aí a gente tem a presença tanto de elétrons quanto de H+. E aí o que acaba acontecendo influência tanto do pH quanto do potencial de redução. E isso acaba causando uma inclinação nessa reta, e ela acaba fazendo esse risquinho verde aí, onde acaba, que é pela equação de Nash. Eu achei também bem complexo de se explicar, mas é através da equação de Nash que se chega à inclinação dessa reta. E aí, quando a gente pode ir para o próximo slide, a gente acaba decorrendo dessas transformações, dessas reações de equilíbrio. Pode ir para o próximo slide, a gente tem o diagrama a gente acaba chegando no diagrama de Porbach. E aí eu coloquei o diagrama de Porbach, ele também pode ser representado dessa forma aí, apresentando as áreas, né? São áreas aí da questão de imunidade, de corrosão, de passividade, e essa área tendo o determinado pH e o determinado potencial de redução, essa área de imunidade aí, que é essa área transparente que vocês podem ver na parte de baixo do gráfico, aonde o metal, ou seja, a gente está tratando do ferro aqui, tá? É o diagrama Porbach do ferro, ele não sofre corrosão e ele está mais estável, o ferro puro. Aí já a corrosão, ela vocês podem ver aí que está naquela região onde estava o ferro 3+, e o ferro 2+, onde os íons estão mais estáveis, eles não formam produtos ou sais insolúveis ou aderentes. Ou seja, há corrosão e não há a questão da passivação. É a próxima a ser explicada aí, mas é nessa região aonde vai estar ocorrendo a corrosão, aonde a gente tem um determinado potencial de redução e a gente tem um determinado pH. E a questão da região da passividade, onde formam os compostos mais estáveis. A gente até viu a questão que é onde está acontecendo ali a questão do hidróxido de ferro ou os óxidos de ferro. E tanto com o ferro 2+ ou o ferro 3+, que estão ali em solução aquosa, certo? E eles formam os compostos que
podem se aderir à superfície do metal que vão proteger de futuras corrosões, que é justamente essa área aí do passivite. Eu não achei em português, mas dá para todo mundo entender aí que é a questão da passivação. E o próximo slide. Obrigado pela atenção. Ok, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, Nicole e Alexandre. Ok, pessoal? Bom dia, pessoal que está aí. Nicole, pode voltar, por favor, lá no início. E vamos, primeiramente, vou chamar os colegas, depois a gente começa a fazer as nossas reflexões. Mas, de uma forma geral, vocês conseguiram sintetizar bem o capítulo. Não é um capítulo fácil de explicar, né, Alexandre, Nicole? Mas, né, vamos ver se a gente consegue aqui. Eu acho que os colegas conseguiram aqui extrair, né, a ideia geral. Vou voltar aqui um pouquinho. Quem começou falando foi o Alexandre. Velocidade de corrosão, né? Ana Clara, deixa eu ver quem que está aqui. Hoje, deixa eu passar aqui. Ana Clara, Azaf, Carlos Eduardo, Eduarda, Flávio. Bom dia, Flávio. Hoje você está aqui, presente, de corpo e alma. Gilbert, bom dia. Janine, Júlia, Kelvin, Luan, Rafael estava aqui, né? E Vitor. Tudo bem? Bom dia. Tudo ok com os senhores? Alguma dúvida gostariam de perguntar para o Alexandre, Nicole e Rafael? Que vocês não conseguiram entender e estão com dúvida? Sim ou não? Bom dia, bom dia. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Ah, quem falou isso? Quem falou para mim que está sem dúvida? Fui eu, professor Azaf. Azaf, sem dúvida. Bom, então vamos lá, Azaf. Você é importante, porque esse conteúdo aqui, se ficar sem dúvida, eu mesmo, toda vez que eu ouço o seminário, eu fico pensando. Fazendo Professora, eu Sim. não entendi direito a polarização na parte do catódico. Polarização. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que seria polarização. Mas quem é que explicou polarização foi... Acho que foi o Rafael. Não foi o Rafael, não. O Rafael falou sobre passivação e o diagrama. E a professora? Foi a Nicole ou o Alexandre? Alexandre, né? Alexandre, né? Ainda a polarização foi o Alexandre, depois a Nicole continuou. Mas eu expliquei sobre a polarização catódica, eu acho. Isso, foi você que explicou sobre a polarização catódica. Mas vamos primeiro entender o que é polarização. Aí a gente vai lá na polarização catódica. Vitor, você entendeu o que é polarização? Deixa eu só voltar aqui no anterior. Eu não entendi o potencial. A polarização eu até entendi, só não entendi a parte do Como potencial você mesmo. definiria para nós o que é polarização, então? Hã? O que você entendeu de polarização? Eu sei que polarização é separar, não é? Cada um vai para um canto. Você polariza? Não é não? Eu acho que eu entendi errado, então. Então, talvez a dúvida esteja aqui. Quem conceituou polarização foi o Alexandre, não foi, Alexandre? Isso. Fala para mim, Alexandre, com as suas palavras, porque aqui você colocou, é uma variação de um potencial de corrosão ao circular uma corrente pelo eletrodo. Isso. Mas o que seria polarizar? Polarizar vem do conceito de polo, né? Cada um para um lado. Aí, no caso, como eu mostrei no gráfico, aí ele decresceu o primeiro e o outro subiu. Ou seja, polarizou. Teve mudança de polo, os dois. Não se manteve constante. Então, eu tinha porque nós estudamos lá, falamos dos potenciais padrões, não é isso? Mas os potenciais padrões, eu tenho uma determinada condição, temperatura 25 graus, pressão 1 atm, não é isso? Concentração até uma atividade, né? Que é próxima de 1 mol por litro, que isso é muito importante, porque se eu
variar essas condições, né, eu tenho que usar o que o nosso amigo Rafael falou, a equação de inércia, que foi, na verdade, tema, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para eu recordar, quem falou sobre isso, toda hora eu estou chamando eles aqui, né? Foi nossos amigos Gilbert e Flávio, né, que falou sobre atividade, não foi isso? Solução eletrolítica, e aí nós pegamos, comentamos para vocês o que era coeficiente de atividade, o que era atividade, qual que era a relação para eu ter uma determinada atividade, que é, inclusive, algo experimental, que vai depender da concentração. Então, quanto maior é a concentração em quantidade de matéria, eu tenho que determinar a atividade desses íons em solução. Então, não mais trabalho com concentração em mol por litro, mas com atividade. Lembram disso que eu falei para vocês? Lá no seminário do Gilbert e do Flávio. Tá lembrado ou não? Termos conceituais. Até porque no diagrama de Porbach é para cada atividade, né? Exatamente. Por quê? Porque eu não tenho essas condições ideais. Eu não trabalho com as condições ideais. Né? Então, conforme e sempre vai eu ser altero negativa, a né, professora? concentração, isso. Você explicou muito bem, Rafael. Porque conforme eu tenho uma concentração diferente de 1 mol por litro, então eu já não trabalho mais com concentração em quantidade de matéria. Lembra que eu mostrei para você? Você tem um recipiente, você tem os aglomerados de íons em determinados pontos, e ali gera o quê? Uma diferença de potencial, uma atividade. Então, eu tenho que trabalhar, isso é experimental já, eu tenho um coeficiente de atividade, e para uma determinada concentração, para uma determinada solução, e eu determino a atividade. Certo? E aí, depende de cada atividade, eu tenho um diagrama. E para cada elemento químico, né, Rafael? Como você apresentou o diagrama, Foi do ferro. Do ferro. Se for do cobre, é outro. Se for do zinco, é outro. Né? Mas isso é interessante, porque ele traz uma relação entre o quê? Entre potencial e potencial hidrogênio iônico, que é o pH. Né? Então, tem momentos que o pH influencia, tem momentos que o pH não vai influenciar. Tem momentos que o potencial influencia, né? E tem momentos que os dois influenciam. Então, eu tenho que estar trabalhando com essas situações. Mas então, toda vez que eu for trabalhar com uma determinada liga metálica, eu vou ter que construir o diagrama de Porbach, né? Para o elemento? Não, isso é experimental. É como você falou, tem que fazer o experimento. Então, já existe isso padronizado em determinadas condições, sim, determinadas concentrações, ou melhor dizendo, determinadas atividades. Então, eu vou lá e olho na literatura, eu faço pesquisa na literatura, eu tenho que saber ler o diagrama, tem que saber entender o diagrama. Tem que saber qual que é a resistência, né, das partes metálicas, ao que ela vai resistir eu vou e tal. ter diagramas em mão e vou ter que saber quais são as condições do meio, ou seja, da minha solução. O meu tema é revestimento, isso aí vai cair um pouco no revestimento, porque a gente tem que cuidar da superfície. Pois é, então essa variação de potencial de corrosão, ao circular uma corrente, né, em uma solução próxima, ou seja, no meu eletrólito, em torno do meu eletrodo, ela vai polarizar. Vai polarizar esse potencial. Agora, deixa eu perguntar aqui. Pode passar o próximo slide, por favor. O Alexandre. Isso aqui. O Alexandre mostrou muito bem aqui. No caso, deixa eu ver aqui, ele colocou, né, o potencial e a corrente no eixo X. E o que acontece aqui? Eu tenho duas curvas, né? A curva de polarização anódica e a curva de polarização catódica. O que aconteceu aqui? Com relação ao potencial, ele permaneceu constante? O que ocorreu aqui? A diminuição e o aumento, né? Então, conforme eu fui aumentando a minha corrente, tem aqui o fluxo corrente no eixo X. É que eu não tenho mouse para explicar, então eu vou pedir para o Alexandre explicar para nós, que ele tá aqui, você consegue, quem está com o controle é a Nicole, né? Mas, você está aumentando a corrente,
Todo mundo consegue visualizar isso, não consegue, pessoal? O fluxo de corrente de elétrons. E o que aconteceu com o potencial? Polarizou o potencial. No caso do zinco, né, professor? Isso. No zinco vai aumentando o potencial. A curva de polarização anódica, exatamente. No caso do zinco, que é o primeiro aí, né? No eixo Y, você tem o potencial do zinco e depois você tem o potencial do cobre. Então, no caso do zinco, esse potencial fez o quê? O zinco vai aumentando. Vai aumentando o potencial. E no caso do cobre, o que aconteceu com o potencial do cobre? Foi abaixando. Foi abaixando. E aí eu tive, então, o quê? Uma curva de polarização anódica crescente e uma curva de polarização catódica decrescente. E num ponto, o que aconteceu entre as duas? Um determinado fluxo de corrente. Conversão, como é que fala? Elas topam. Elas se tocam, né? E o que é esse potencial no momento que as duas curvas se tocam? É um potencial de corrosão par, é onde elas têm o mesmo potencial de corrosão? Elas têm o mesmo potencial. Né? Ali, se você traçar agora um ponto para o eixo Y, tanto no relação, a gente está analisando o gráfico, com relação ao potencial do zinco, com relação ao potencial do cobre, é o mesmo valor. Então, ali eu tenho um ponto, uma variação de potencial em função da corrente, e isso é o quê? É uma polarização. Ah, certo. Eu também estava com dúvida nessa questão, professor. Aí, no caso, seria para um metal que seria a mescla desses dois metais? Isso, mas isso é positivo ou isso é negativo? Ou depende? A polarização. Hein, Alexandre? Ajuda nós aqui. Que está falando é o Rafael. Qual foi a pergunta, professora? Essa polarização, o que você acha? Ela é positiva ou é negativa? Eu não posso dizer isso. Ah, sei lá, acho que depende do que você quer. Depende do que eu quero. Mas o que eu quero? Né? Na ideia de velocidade. O que você definiu para nós? O que era velocidade de corrosão? É o espaço de tempo, né? Que o material demora, passa a corroer. Aí, se você quer corroer eles, é positivo. Agora, se você não quer, é negativo. Então, a polarização ela não vai influenciar na velocidade da corrosão? Não, só tô falando o seguinte, se você quer que o material ele corroa, aí, no caso, a polarização é positiva. Agora, se você quer que ele não corroa, que ele se mantenha intacto, aí, no caso, é negativo. Ou eu estou enganado? A catódica, no caso, né? A catódica, ela seria uma polarização que facilitaria para a corrosão, porque aí a gente vai ter necessidade de um potencial menor para causar a corrosão do material. Isso. Então, deixa eu só pegar aqui no livro. Isso, a ideia, exatamente, depende das condições que eu estou, né, na polarização, mas a ideia é, inclusive, fazer inversão de polo, né? Porque aí eu tenho, né, um momento aí que eu posso ter ali, né, a questão da formação do quê? Da película. E, consequentemente, se eu tenho a formação da película, o que eu tenho ali? A passivação. A passivação. E aí, engraçado, professor, a corrente, no caso, seria a presença de energia, né? Sim, você tem ali a possibilidade, então, do fluxo de elétrons. É um fluxo de elétrons, o quê? Com maior... Aí eu adiciono elétrons ao material, né? Então,
é aquilo que nós temos. Nós temos lá o nosso material, o nosso eletrodo, e ele está imerso em uma solução. Quando eu digo solução, é o eletrólito. E se eu aumento essa concentração de íons no eletrólito, significa que eu tenho o quê? Uma maior corrente, maior fluxo de elétrons. Logicamente que isso aí é controlado, então é um processo controlado. Deixa eu só pegar aqui um minutinho só. Só um minuto que eu destaquei aqui. Consegue visualizar aqui ou não? Epa, não, eu acho que tá não. dando para ver, professor. Tá, né? Ó, Alexandre, você que falou, eu vou pedir para você ler o que eu coloquei aqui em amarelo. Você falou assim, depende. Beleza, vou ler. Tem amarelinho. Tá. O potencial do ânodo se aproxima do cátodo, e do cátodo se aproxima do ânodo. Tem-se o que se chama polarização dos eletrodos, ou seja, polarização anódica no anodo e polarização catódica no cátodo. Tá, e aí? Eu vou destacar mais isso aqui. Só mais isso aqui. Só um minutinho. Já que nós estamos falando de quê? De velocidade, não é isso? E aí, o Rafael, você falou muito bem, sabe por quê? Esse livro, essa edição é a terceira, né? E o diagrama, Isso. ele na minha edição, que é a quarta edição, ele não está mais no capítulo 3. Não está mais no capítulo 13. Ele foi retirado, porque foi uma falha. Ele está lá no capítulo 3. Porque ele encaixaria muito melhor quando os meninos que o Flávio falou, dos tipos de pilha, dos diferentes potenciais, da equação de inércia, das atividades. Então, era lá que encaixava o diagrama. Mas como esse livro que a gente consegue a versão livre e eu coloquei ela para vocês, então a gente está usando. Mas se você for comprar um livro a partir da quarta edição, você já vai ver que não tem esse erro. Por isso que você questionou e você está certinho. E o Gentil foi questionado e ele retirou do capítulo 13, porque realmente não tem nada a ver no capítulo 13. Tá? É um conteúdo lá anterior. Mas a gente vai dar para poder fazer algumas observações importantes. Então, que a gente vai voltar lá no seminário dos meninos também. Alexandre, lê só mais esse pedacinho aqui que eu destaquei, deixa eu ver. Até o ponto, errôneas. Conclusões errôneas. Beleza. Em princípio, poder-se-á pensar que, quanto maior a diferença de potencial entre dois eletrodos, maior seria a velocidade de corrosão. No entanto, não se pode esquecer que o potencial é um parâmetro termodinâmico. Eu só não sei essa expressão. Isso aqui é ΔG, que é energia livre. Ela está relacionada, na verdade, né, com a quantidade de mols, a constante de Faraday e o potencial. Que nós já vimos que esse potencial é aquela equação de inércia lá que o nosso amigo Rafael mostrou, que ele vai depender, logicamente, do potencial padrão, mas ele vai depender do logaritmo das atividades, da atividade da espécie que está oxidando, da atividade da espécie que está reduzindo, né? Da constante dos gases. Então, esse valor aqui, é determinado por aquela equação, acho que ela não está aqui, está lá atrás. Mas o Rafael mostrou ela aí, já coloco ela para chegar nesse valor de E. Então, é a energia livre, é a termodinâmica do processo. Depende de tudo isso. Então, né, que esse potencial, na verdade, depende desses fatores aqui, físicos. Né? E logo... utilizá-lo na análise da cinética de processos eletroquímicos, sem levar em consideração outros fatores. Pode induzir a conclusão errôneas. Então, às vezes, né, a gente já falou várias vezes, que a diferença de potencial, ela é importante, não é? Porque quanto maior a diferença de potencial, quando eu estou numa condição ideal. Então, se eu tenho dois metais, duas ligas metálicas, com diferenças de potencial grande,
Quem falou isso ontem, inclusive, acho que foi a Ana Clara ou foi a Eduarda. Falou, tem que trabalhar com os potenciais mais próximos possíveis. Não foi assim? Foi eu. Isso é verdade. Mas isso é verdade quando a gente está naquelas condições ideais. E quais são as condições ideais, professora? Pressão, 1 atm, temperatura, 25 graus, concentração próxima de 1 mol por litro, então a atividade é igual a 1. Então, o potencial é o padrão, aquele tabelado. Então, nessas condições eu posso dizer isso, afirmar isso com toda a segurança do mundo. Que quanto maior o potencial, ou seja, a diferença entre um e o outro, logicamente eu tenho uma maior velocidade de corrosão. Mas, quando eu não tenho essas condições ideais, eu estou falando, então, da termodinâmica, dos parâmetros termodinâmicos, e daí eu dizer que quanto maior é o valor em relação ao potencial, em relação ao outro, é maior a velocidade da corrosão, aí eu já saio do real. Porque eu tenho que saber os outros valores, que o próprio Rafael mostrou. Depende do potencial, da variação de potencial, depende da variação de pH. E, logicamente, depende da atividade, que cada atividade tem uma relação. E aí, então, eu já não posso afirmar isso, que a diferença de potencial entre dois eletrodos indica apenas que atuará como cátodo e o outro atuará como ânodo. A velocidade das reações anódicas catódicas dependerá das características da polarização do sistema. Entenderam isso, gente? Isso é muito importante, eu deixei destacado aqui, que é exatamente o gráfico que o nosso amigo, inicialmente mostrou lá atrás, esse gráfico aqui. Tá? Então, a polarização, ela depende de vários fatores, como o nosso amigo, eu vou tirar aqui o livro, minha apresentação, não. Nicole, pode pôr a sua novamente, por favor. Então, passa o próximo slide. Depende de quê? Da concentração entre a área do eletrólito, que está em contato com o eletrodo, e o resto da solução. Nós já falamos isso, já explicamos esse tipo de pilha, inclusive, de pilha de concentração, que foi o nosso amigo Flávio que falou. Lembram disso? Sim ou não, pessoal? Pessoal, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Oi, professor, oi. Sim, Victor. Eu tô escutando. Tá pensando, tá refletindo? Não, é porque eu tava falando mutado mesmo. Mas tô pensando aqui Eu não mesmo. estou conseguindo. Então, próximo slide. Polarização por ativação, né? O que é? Cadê? Quem falou isso aí agora? Foi a nossa amiga? Fui eu. Nicole. Nicole, resumidamente, para o Vitor entender melhor, como que você diria para ele o que é polarização por ativação? Qualquer coisa pode falar no privado, que eu tenho que sair daqui a pouco. Vai sair não, Vitor, ainda não é meio-dia, ué. Eu trabalho, professora. Já estou terminando, eu não vou me empolgar muito, não, já vou terminar, já. É a transferência de elétrons, né? Tipo, não é um sistema espontâneo, porque tem vários jeitos da gente mudar isso, né? Como que eu vou explicar? Como ela tem dois fatores, né? Dois jeitos, que é a catódica e a anódica, como que ele teve dúvida na catódica, eu acho, né? Isso mesmo. Espera aí só um minuto. Aí a polarização catódica, deixa eu passar aqui, professora, aqui. Tá. Quando ela tem a liberação de hidrogênio no entorno do cátodo, que é a que mais
digamos que acontece, né? Porque ela tem uma importância maior, o fator maior de controlador de processos corrosivos. E ele é tipo, capaz de reduzir a agressividade do meio. Então, é menor a corrosão, porque a corrente ela é negativa, né? Então vamos lá. O que acontece aqui, né? Como você colocou, existem dois casos importantes de tipo de polarização. Isso aqui está favorecendo a corrosão ou desfavorecendo a corrosão? Vamos resumir em coisa mais prática. O que eu entendi foi que a catódica, ela não favorece a corrosão, porque a corrente ela é negativa. A corrosão ela é menor. E por que ela é menor? Na verdade, é a polarização catódica e né? O que seria então? Qual que é a relação entre o cátodo e o ânodo? Isso a gente tem que estar muito ciente. Eu não posso esquecer daquele princípio lá do seminário do Flávio. Flávio, não sei porquê, acho que aconteceu alguma coisa com o microfone dele, não fala mais comigo. E do Flávio e de quem mais? Vou chamar um outro colega lá. Vou voltar lá. O que é o princípio básico? O Flávio voltou para o trabalho, professora. Ah, ele está no trabalho? Foi, ele voltou. Ah, tá. Então, ó, o que é o princípio básico? Eu tenho um cátodo, eu tenho um ânodo. O meu cátodo tem o meu agente oxidante, é o que sofre redução. E o meu ânodo tem o meu eletrodo, que sofre o que? Oxidação, e tem meu agente redutor. Polarização catódica, quando há liberação de H2 em torno do cátodo. O que faz esses H2 em torno do cátodo? E você colocou que a polarização anódica é quando há liberação de O2 em torno do ânodo. É isso mesmo, professor. E o que faz esse oxigênio em torno do ânodo? Volta lá, deixa eu ver aqui. Alexandre, volta, cadê a parte do Alexandre? Professora. É do Alexandre. Não, é só um pouquinho, que tá lá no inicinho. Volta lá para mim, lá no Alexandre. É sobre potencial de oxidação e redução? Ou não? Isso, mas volta só um pouquinho aqui mais. E com relação à formação, volta mais um pouquinho. Tem mais slide aí? Volta. Não tô enganada, não. Volta. Pode voltar. Onde tinha isso? Tinha aí um ponto. Qual que é o próximo de velocidade? Volta mais um. Eu não marquei qual era o slide. Pode voltar mais um pouquinho. Esse é o primeiro. Primeiro, tem um slide. Cadê ele? Quem é? Não estou ficando doida, não? Que alguém falou sobre o ferro. Foi aqui? Ou foi mais para frente? Acho que foi. Ah, foi passivação. Isso foi passivação. Foi o. Nossa, estou confundindo, porque eu estou com o seminário dos outros meninos. Pode ir mais para frente. Aqui, pode ir lá. Não, volta. É aqui. Estou aqui. Ah, é o slide do Rafael. Rafael? O Rafael teve que sair, professora. Ah, tá. Saiu para o trabalho, ele estava lá. Oxigênio. Oxigênio, não é isso? O oxigênio, o que ele falou com o oxigênio com cromo, oxigênio com níquel, oxigênio com titânio nos ácidos inoxidáveis? O que acontece aqui, gente? O que acontece? Forma o óxido. Óxido de crômio, óxido de níquel, óxido de titânio. Ontem a Eduarda ou a Ana Clara falou também desses óxidos formados, né? Que formavam o quê? Na solda, né? Nos ácidos inoxidáveis, que formava aquela película, uma película o quê?
passivadora. Por que é uma película passivadora? É uma película que vai aumentar a resistividade. Então, volta lá agora. Forma oxigênio aonde? Em que lugar que tem oxigênio dissolvido? Lá naquele slide mesmo, que você estava explicando para o Vitor aí, o que é polarização anódica. Quando há liberação de oxigênio em torno do ânodo. Então, eu vou ali formar o quê? Óxidos do metal e, consequentemente, eu vou ter ali uma formação de uma película. E aqui, quando há liberação de gás hidrogênio em torno do cátodo, que vai diminuir, então, essa circulação de quê? Dos íons na solução eletrolítica. Então, tanto esse caso quanto, né, tanto a polarização catódica, a polarização anódica, como você mostrou na curva aqui, o potencial tende o quê? A um ponto polarizado, então, os dois, mas tende o quê? No sentido de corrente, o quê? Positivo ou negativo? Você falou? Um fluxo? Positivo? Não, pera, eu não entendi a pergunta. A corrente, qual que é o sentido da corrente aqui? A corrente, ela está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Na polarização aqui, analisa o gráfico para mim. A corrente está aumentando ou está diminuindo? Para a catódica está diminuindo. Olha lá. A corrente está o quê? Então, para a catódica... Onde teve a convergência dos dois gráficos? A curva aonde nós temos a convergência. O que aconteceu com o valor da corrente? Ela aumentou. Aonde eu tenho a convergência, a corrente... Gente, joga isso no eixo X. Não é a corrente no eixo X? Sim, aumentou. Eu acho que eu entendi. Aumentou, não sei. Azaf, olha aqui. O eixo X, a horizontal, do zero, e eu vou... É porque eu estou sem... Não tem como marcar com o mouse aqui, né? Mas no sentido que está a setinha da corrente A no eixo X. Conforme eu caminho para a direita, a minha corrente aumenta ou diminui? Corrente. Caminhando para a direita, gente, o que está acontecendo com a minha corrente? Ela tá aumentando, ficando Está positiva aumentando da e esquerda para a direita. E da Aham. direita para a esquerda, o que está acontecendo com ela? ela tá ficando neutra, indo Está pro zero. Tá entendendo, né? A zero. E aonde que teve o ponto que teve o encontro da curva catódica com a curva anódica? A corrente estava, inicialmente, ela estava alta, se eu pensar, ela estava, né, no caso aqui, e aí depois ela foi o quê? Nesse ponto de encontro, eu tinha o quê? Uma tendência. Depois eu fui tendo o quê? Aí, logicamente, que eu vou caminhando no gráfico da esquerda para a direita, a minha corrente vai o quê? Vai aumentando. E no caso da curva anódica, quando eu vou caminhando da esquerda para a direita, ela vai o quê? Ela tem um ponto máximo e depois ela faz o quê? Eu precisava do slide, né? Não estou conseguindo pegar ele aqui. Volta lá no gráfico, Nicole, no primeiro gráfico que o Alexandre mostrou, de velocidade e corrosão. As curvas de velocidade e corrosão. Eu já vou encerrar, porque senão vocês vão... eu vou ter que voltar aqui, a gente ainda tem muita coisa para discutir. As curvas de velocidade e corrosão. Qual que é a característica dessa curva A? Qual que é a característica dessa curva B? Qual que é a característica dessa curva C? Qual que é a característica dessa curva D? Alexandre, está aí ainda? Opa, professora. Então, fala para nós, Alexandre, qual que é a característica da curva A e curva B? Da curva B?
A curva A, professora, é que o metal ele não tem nenhuma barreira. Ou seja, quando colocado no meio ácido, ele corrói mais facilmente. Já na curva B, esse espaço de tempo aí é porque o ácido está corroendo as barreiras, as películas que protegem o ácido, para depois sim começar a correr o metal. E a curva C? Professora, eu não sei explicar muito bem a curva C e a curva D. Eu não entendi direito. Eu estava estudando. A curva C, né, em relação à perda de massa. Conforme você caminha no tempo, o que vai acontecendo com a estrutura do metal? Ele está aumentando a perda de massa? Não, vai diminuindo. Ó, perda de massa, traça. Perda de massa, perda de massa, perda de massa. Eu acho que ele vai diminuindo, depois aumenta, professora. Ele está ali numa tendência, ó, se você traçar aqui, extrapolar. E na curva D, ó, tempo, massa, tempo, massa, tempo, massa, tempo, massa. O que acontece aqui? Qual que é a diferença de C para D? O C está decaindo ou está aumentando? O D está aumentando ou está decrescendo? Você está decaindo. O D está aumentando. Então, significa que eu estou formando alguma coisa, e essa alguma coisa que está sendo formada, processo de corrosão. Está dando massa para o metal. Então, ela está aderindo à superfície e está impedindo a corrosão, ou seja, está aumentando a resistividade. É uma película insolúvel. E no caso do D? A massa de solúvel. a película é solúvel. Entendi. O raciocínio é o mesmo com relação à polarização. É a questão do oxigênio no ânodo está formando o quê? Uma película, um óxido, e o hidrogênio, no caso, está formando o quê? Impedindo essa troca de elétrons. Consequentemente, eu vou ter um decréscimo da minha corrente. Então, a ideia é a mesma. Mas nós vamos voltar, agora já são 11h58, sei que o pessoal aí está saindo, já muita gente já saindo. Vamos voltar ainda, porque eu preciso do Rafael. O Rafael também saiu, né? Pessoal, bom dia. Vocês não estão o Rafael foi trabalhar. Tá. Então, Nicole, Alexandre, Rafael, a gente retorna... que dia que é mesmo que a gente retorna? Amanhã? Quarta-feira, professora. Quarta-feira, né? Na quarta. Então, agora, na quarta-feira, eu Dia ainda 11. falando sobre polarização, que eu acho que ainda não ficou claro para os colegas, polarização. A gente volta falando ainda para a gente fazer essas conexões que está faltando aí. Tem É uma matéria bem difícil, mesmo você lendo e relendo o livro lá, ainda fica bastante dúvida. E por isso que a gente faz a discussão, Nicole. Ela é complexa, mas eu preciso, por isso que eu estou chamando os meninos que estavam nos seminários anteriores. Porque isso aqui é tipo um crochê, né? Se eu faço uma argolinha, eu tenho que ligar com a outra, e com a outra, e com a outra, entendeu? É um degrau que depende do outro. Senão, não vai, tá? Então, na quarta-feira, a gente ainda retorna, viu, Nicole? Você traz seus slides, que eu vou precisar deles aí, que a gente vai precisar fazer comentário ainda. Vão pensando aí, quem está com dúvida, dá uma lida sobre polarização. Quem falou foi você, Nicole. Dá mais uma lida sobre polarização. Alexandre também, tá? Nosso amigo Rafael trouxe mais claro a questão, ele trouxe alguns exemplos bons, né, com relação à passivação. Mas é preciso discutir um pouco melhor aí a polarização, para que fique claro. Polarização não é fácil. Tá ok? Tá ok, professora. Então, tá bom. Então, até quarta-feira, já baixei a lista de presença. Se eu finalizar aqui nossa apresentação. Então, vocês estão liberados por hoje, até quarta-feira, se Deus quiser, 7h da manhã. E os outros grupos, o grupo da quarta pode vir preparado, que vamos apresentar na quarta, se Deus quiser. Beleza, então. Beleza? Tchau, professora.